Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos ver alguns plurais irregulares em italiano. Fique aí atento para não errar mais o plural. Para você que não assistiu o vídeo da formação do plural regular, estou colocando aí na parte de cima da tela de vocês e também na descrição o link para este vídeo. E para quem ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva agora, para continuar recebendo vídeos sobre a língua e a cultura italiana. No vídeo de hoje vamos ver parole che non cambiano al plurale. O que é isso, né? São palavras que não mudam quando passam do singular para o plural em italiano. O primeiro grupo de palavras que não muda quando passamos do singular para o plural são le parole che finiscono con vocale accentate, que significa palavras que terminam com vogais acentuadas. Então, para analisarmos esse caso, vamos considerar a seguinte frase: le università fanno le lezioni online, solo le attività di ricerca sono in sede, que significa as universidades fazem as aulas online, somente as atividades de pesquisa são em sede. Então, nessa frase, nós temos duas palavras terminadas com vogais acentuadas, que é università, que significa no singular universidade, e attività, que significa no singular atividade. Mas como nós vemos, essas palavras aqui nessas frases, elas estão no plural, universidades e atividades. Então, essas palavras que terminam com vogais acentuadas, elas não sofrem nenhuma alteração quando elas passam do singular para o plural. Nessa frase, nós vemos outras palavras, né? Uma outra palavra no plural, que é lezioni, mas aí ela entra no caso do plural regular, que é o que vimos já em um vídeo anterior, que eu estou deixando aí na descrição para vocês. Então, quem não viu esse vídeo, né, veja a parte de formação do plural regular. Um segundo exemplo, ainda da classe de palavras terminadas com vogais acentuadas, nós podemos ver pela frase dita por Galileu Galilei, que diz o seguinte: tutte le verità sono facili da capire, una volta che sono state rivelate. Il difficile è scoprirle, que significa todas as verdades são fáceis de entender uma vez que foram reveladas. O difícil é descobri-las. Então, nessa frase, nós temos, de novo, uma palavrinha terminada com uma vogal acentuada, verità. Verità, no singular, ela significa verdade. Aqui nessa frase, nós vemos que verità, né, ela está significando verdades, no plural. Então, como essa palavra, né, é uma palavra terminada com vogal acentuada, ela não vai mudar quando ela passa do singular para o plural. Listei aqui para vocês algumas outras palavras que seguem a mesma regra, como gioventù, que significa juventude, facoltà, que significa faculdade, unità, que significa unidade, café, que significa café, e tè, que significa chá. Então, essas são só alguns exemplos, né? Lembrando que todas as palavras que terminam com vogais acentuadas em italiano, elas não sofrem alteração quando passam do singular para o plural. Um outro grupo de palavras que não sofre alteração quando passam do singular para o plural são le parole che finiscono in consonante, que significa palavras que terminam em consoante. Podemos ver um exemplo na frase: quanti hotel 5 stelle ci sono in Italia? Que significa quantos hotéis 5 estrelas existem na Itália. Então, nessa frase, nós temos a palavra hotel,
que no singular significa hotel. Por ela terminar com uma consoante, aqui no caso L, ela não sofre nenhuma alteração quando ela vai para o plural. E aqui nessa frase, né, ela está no plural. Quantos hotéis 5 estrelas existem na Itália? Então, nós conseguimos definir se essa palavra ela está no singular ou no plural, vendo a estrutura da frase inteira. Então, nessa frase, a palavra quanti também está no plural. E aqui é um plural regular, que nós já vimos no outro vídeo, tá certo? Então, fica quantos hotéis, Então, a palavra hotel concorda aqui com quanti, e por isso está no plural. Um segundo exemplo, utilizando a mesma regra, podemos ver na frase I miei sport preferiti sono calcio e pallavolo, que significa os meus esportes preferidos são futebol e vôlei. A palavrinha sport, que no singular significa esporte, aqui nessa frase ela está no plural. Como ela termina com uma consoante, aqui o T, ela não muda, ela não sofre alteração quando ela passa do singular para o plural. Então, nessa frase, ela está significando esportes. E eu sei, que ela está no plural devido à estrutura da frase, Então, eu tenho aqui, por exemplo, o artigo, que são os, O pronome também está no plural, meus. E o verbo, olha lá, sono, que está no plural, que são, Então, nessa frase, sport só pode estar no plural. E aqui coloquei alguns outros exemplos de palavras que seguem a mesma regra, como a palavra bar, que significa bar, a palavra radar, que significa radar, a palavra film, que significa filme, filme de televisão, esse filme que assistimos na TV, a palavra whisk, que significa whisky. Então, em todos os casos que em italiano nós temos uma palavra terminada com uma consoante, ela não sofre alteração quando ela passa do singular para o plural. E aqui eu gostaria de mostrar para vocês o último exemplo de hoje relacionado a palavras que não sofrem alteração quando passam do singular para o plural, que são parole accorciate, que significa palavras encurtadas. Então vamos ver um exemplo. Olhem a frase. Fare belle foto non basta. Significa fazer fotos bonitas não é o suficiente. Foto é uma abreviação da palavra fotografia. Então eu estou pegando um pedaço da palavra. Sempre que usamos palavras, pedaços de palavras, como se fosse uma abreviação da palavra, ela não sofre alteração quando ela vai do singular para o plural. Então, nesta frase, foto, ela está no plural, significa fotos. E nós sabemos disso por conta das outras palavras da frase, Aqui no caso, a palavrinha belle, que é um plural regular, que vem da palavra bella no singular, bella, bonita, belle no plural, bonitas, tá certo? Então, foto aqui nessa frase é uma palavra abreviada, uma palavra encurtada, ela não sofre alteração quando ela passa do singular para o plural. Um outro exemplo usando parole accorciate. Le bici sono benvenute solo in determinati orari, que significa as bicicletas são bem-vindas somente em determinados horários. Nesta frase, a palavra bici é uma abreviação de bicicleta e é muito utilizado na Itália a palavra bici. Então, nesse caso, a palavra, por ser uma abreviação, uma palavra encurtada, ela também não sofre alteração quando ela sai do singular e vai para
para o plural, né? Então, aqui nós sabemos que ela está no plural por conta de outras palavras existentes na frase, como, por exemplo, o artigo aqui lê, que está no plural, as, o verbo sono, que também está no plural, são, né? Então, biti só pode estar no plural, bicicletas, aqui no caso. Um outro exemplo, in gran parte del mundo i cinema sono chiusi, que significa, em grande parte do mundo, os cinemas estão fechados. Qual é a palavra encurtada nessa frase? É a palavra cinema, que vem da palavra cinematógrafo. Então, aqui novamente, né, nós temos essa palavra encurtada que não vai sofrer nenhuma alteração quando ela passa do singular para o plural. Nesta frase, ela está no plural, cinemas. Como eu sei disso? Porque o artigo que antecede a palavra, aqui no caso, é i, né? Que em português significa os. Tá certo? Então, os cinemas, e aqui eu tenho o verbo, que também está no plural. Estão. Tá certo? Então, cinema, nesta frase, essa palavra ela só pode estar no plural. Bom, pessoal, estou deixando aqui para vocês mais alguns exemplos de palavras que seguem essa mesma regra, de palavras encurtadas, como, por exemplo, a palavra moto, que vem da palavrinha motocicleta, a palavra auto, que vem da palavrinha automobile, a palavra metro, que vem da palavrinha metropolitana. Então, todas essas palavras encurtadas, elas não vão sofrer alteração quando elas passam do singular para o plural. Bom, pessoal, nesse vídeo eu mostrei apenas uma pequena parte da formação do plural irregular em italiano. Para vocês que têm interesse em conhecer outras formações de plural irregular em italiano e também receber novos vídeos sobre a cultura e a gramática italiana, não deixem de se inscrever no meu canal. E para quem ainda não viu o vídeo sobre o plural regular, não deixem de clicar aí do lado da tela de vocês, no lado esquerdo, sobre o vídeo que eu estou falando sobre isso. Tá bom? Então, muito obrigada, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!